Essa sexta-feira pela manhã fui convidado para um almoço, na sexta-feira para o almoço mesmo. E o convite era para almoçar com um profeta, que tem um ministério profético, o pastor Gary, lá do Canadá. Eu pensei, eu vou. Mas eu não vou esperando que ore por mim, eu vou pela comunhão com ele. Não vou com expectativa de receber uma palavra profética, eu vou com expectativa da comunhão. E chegamos lá, almoçamos. Quer dizer, antes do almoço nós começamos a conversar e graças a Deus, meu pai um dia pensou assim, eu vou investir para que o meu filho fale inglês. Ele pagou com o suor do seu trabalho. Eu ia lá na Praça Osório, a melhor escola que tinha na época de inglês. E estudava inglês 3 vezes por noite. O que abriu as portas para mais tarde poder estudar no Canadá, depois fazer a pós-graduação nos Estados Unidos. E tenho a habilidade então de ouvir, não tanto de falar, mas de ouvir o inglês, porque meu pai investiu em mim. E nós conversamos, trocamos ideia em inglês e interagimos, depois almoçamos. E um pastor, pastor Odilon, que estava junto comigo, deu testemunho dele e pediu oração. E minha hora já estava para sair, que tinha que fazer o casamento à tarde. Mas aí eu pedi para o pastor Marciano, que tinha convidado, será que ele pode orar por mim também? E ele começou a orar por mim. E ele começou assim, ele foi para trás de mim assim, eu vejo a partir da sua vida uma corda saindo, uma corda. Essa corda alcança longe. Essa corda é uma corda de esperança. Você vai trazer muita esperança, muitas vidas. E continuou a falar, e aí depois a esposa dele falou, e depois a cantora que estava junto começou a falar, e durante 6, 7 minutos eles ficaram profetizando sobre a minha vida. E foi uma experiência profunda, assim, de ânimo. Graças a Deus foi gravado, agora eu quero transcrever para o português o que foi dito ali para mim, muitas coisas. Uma das coisas, por exemplo, estava pensando, eu acho que eu não vou escrever mais livros, porque a gente escreve e depois fica com eles ali. E agora? Senhor, abençoa para vender, para que mais vidas sejam tocadas e abençoadas. E eles começaram a dizer, você vai precisar escrever mais livros. E uma das coisas que eles falaram é assim, Deus tem te dado uma capacidade de fazer do complicado algo simples, para que as pessoas entendam. E aí, no sábado de manhã, eu levantei e eu quero falar com vocês hoje sobre a terceiro passo das 4 chaves para ouvir a voz de Deus, que são os pensamentos espontâneos. Como é que eu explico essa simplicidade do seu falar nos nossos pensamentos? E aí eu fui passear no jardim, eu plantei lá um flamboyant. Eu quero que ele cresça e tenha uma boa sombra ali, para que quando você visitar a minha casa, você usufrua daquela sombra. E talvez ali a gente sente debaixo e tome um chimarrão e converse sobre as revelações de Deus. Só que ele sofreu muito no inverno passado, e as formigas atacaram ele, eu protegi ele ali. E quando ele voltou a crescer agora, no verão, ele cresceu mais para um lado, e ele começou a se envergar assim. Disse, não, mas se ele ficar envergado assim vai ficar estranho, eu quero ele retinho. E aí eu fui estaqueando, e as minhas estacas não aguentavam. E aí, no sábado de manhã, eu fui lá olhar ele. E aí me veio um pensamento muito espontâneo. Amarra ele nesse tronco. E aí eu vi um tronco, assim, amarra ele nesse tronco, deixa ele retinho. Legal, fui lá, peguei um fio lá, um fio elétrico lá, e daí tinha na medida ainda o fio, amarrei ele, está lá retinho. Aí ontem ele estava assim, porque ele tinha crescido assim, né? Estava assim, hoje ele já está assim, já começou a se alinhar de novo. Uma coisa simples, mas eu reputo como um guiar do pensamento de Deus no meu dia a dia. E nesse ano que nós estamos falando sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas nos sendo acrescentados, como vindo num automático sobre as nossas vidas, a palavra que procede da boca de Deus é a palavra que manifesta a justiça. Manifestando a justiça, manifesta o reino, manifesta o governo de Deus na nossa vida. Então, esse mês de fevereiro, nós estamos falando sobre a oração, e a oração é descobrir, justamente aprender a se sintonizar com o falar de Deus em nossa vida, perceber o falar dele conosco. E nós falamos já sobre as 4 chaves, segundo Abacuque, capítulo 2, né? Segundo o texto de Abacuque. Primeiro, aquietar-se, e nós precisamos estar relaxados para ouvir melhor a parte de Deus. Ontem, quando estava ali no jardim, já tinha dormido bem, estava ali, tinha já tomado meu chimarrão, estava descansado, e fui lá no jardim passear. E aí, nós falamos no domingo passado, sobre ver com os olhos do coração, e perceber que nós temos olhos no nosso coração, e que Deus trabalha com imagens no nosso coração. Hoje falar um pouquinho sobre as linguagens do nosso coração. E hoje vamos então falar sobre estar atento aos pensamentos espontâneos. E aqui nós tocamos no assunto que gera a primeira reação das pessoas. Mas como é que eu vou saber se é o pensamento de Deus e o meu pensamento? Essa quase que sempre é a primeira reação. Como é que eu consigo separar os pensamentos intuitivos, os pensamentos divinos, os pensamentos espontâneos, que são meus e que são deles? Porque muitas vezes parece que se confundem. Então ele se torna um freio, e alguns param ali e não buscam Deus, não buscam o reino de Deus nos seus pensamentos. E o Espírito Santo que habita em nós, ele nos foi dado, como estava orando aqui, ele nos foi dado, como diz lá em 1 Coríntios 2,12, um capítulo que fala sobre esse agir do Espírito Santo. Ele nos foi dado gratuitamente para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E para você foi dado conhecer os pensamentos de Deus, pensamentos de paz, os pensamentos que são muito superiores aos seus, a perceber os caminhos dele que também são superiores. E às vezes me pergunto como é que eu e você, réis mortais, vamos descobrir os pensamentos de Deus que estão acima da nossa capacidade, acima da nossa habilidade de discernimento. E aqui vale um parênteses, falar um pouquinho sobre as 2 palavras que você talvez já conheça muito bem, mas deixa eu lembrar para você, a palavra no grego chamada logos e a palavra chamada rema. Você tem ainda uma terceira, que é a grafos, que é a palavra então que você tem aí no preto, no branco, no seu... a grafia, né? A que foi escrito. Mas a palavra logos e remas, lembrando um pouquinho, logos é o conteúdo geral das Escrituras. Enquanto que o rema é uma palavra específica. Eu preciso tomar uma decisão e eu preciso de uma palavra específica nesse momento. Para um momento específico, para uma pessoa específica. O logos é o padrão absoluto de Deus. Enquanto que o rema é uma palavra inspirada por Deus. Ela é inspiracional. E por isso que ela precisa ser avaliada pelo logos. Ela precisa ser comparada com o padrão. O logos é o pensamento escrito de Deus, enquanto que o rema é a palavra falada de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele conversou com seus discípulos, e teve um momento crítico que ele falou ali sobre comer da carne dele, beber do sangue dele, e as pessoas disseram, não, esse discurso é muito duro, vou sair fora. E Jesus abriu a mão também para os discípulos, vocês querem caminhar? Fiquem à vontade, Jesus não estava preso. E Pedro responde, mas para onde nós iremos? O Senhor tem a palavra da vida. O Senhor tem o sopro da vida na tua boca. E aí Jesus diz assim em João 6, 63, o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras, aqui está a palavra rema, que eu vos tenho dito, falado, elas têm essas 2 características. Elas são espírito e elas são vida. Por isso, quando Jesus diz o homem não vive de pão e da carne somente, mas vive da palavra que procede da boca, da palavra
falada de Deus sobre a nossa vida. Então, você e eu, nós precisamos, no nosso dia a dia, termos um encontro com a palavra falada, com o rema de Deus na nossa vida. E a pergunta é e a pergunta-chave então é, como posso discernir então essa palavra falada? Esses pensamentos de Deus dentro do meu coração, dentro dos meus pensamentos. O texto que foi lido aqui de Jeremias, ele virou quase que um mantra. A gente sempre fala assim, o meu coração é enganoso, o meu coração é enganoso. Então eu não posso confiar no meu coração. Agora vem o pastor e diz, Deus fala no teu coração. Mas como assim? O coração é enganoso quando? E por isso nós vamos trabalhar nos próximos 2 meses com o coração. O coração é enganoso quando eles têm ídolos no coração, quando ele tem amargura, quando ele tem falta de perdão no coração, e por aí vai. Quando o coração está cheio dessas coisas, ele vai nos enganar. E vai nos dizer, não perdoa, você tem o direito. Mas quando o teu coração é purificado no perdão, no sangue do Cordeiro, o teu coração é o lugar onde a mente de Cristo se revela. São os nossos pensamentos interiores, são os pensamentos que provêm do coração, que são os pensamentos puros de Deus. Por isso precisamos curar e limpar bem o nosso coração. Mais do que tudo, você sabe, né? Guarda, blinde o teu coração com a minha palavra. Tenha o teu coração blindado, purificado pela palavra. Como é que eu posso então discernir? E aqui eu queria chamar a atenção para 3 coisas que... A pergunta, onde é que está a fonte dos teus pensamentos? Não sei quantos milhares de pensamentos você tem durante o dia, são muitos. E parece que eles vêm e vão. Conforme o que você vê, conforme o que você lê, os pensamentos ficam ali, metralhando na sua cabeça. E já é de conhecimento público também, talvez você não saiba, mas que a nossa grande batalha está nesse palmo quadrado. São nos nossos pensamentos. E eu preciso trabalhar e aprender a trabalhar esses meus pensamentos. E a primeira atitude para vencer uma batalha espiritual é se apresentar a Deus em sacrifício. Apresentar os nossos pensamentos em sacrifícios a Ele. Pedindo, Senhor, santifica, Senhor, purifica, que os meus pensamentos sejam agradáveis. Né? O Salmo 19, que diz assim, que o meditar do meu coração e o pensar lhes sejam agradáveis. É uma oração constante para que o nosso apresentar-se a Ele, e aí Romanos 12, 2 segue, aí você vai experimentar a renovação dos seus pensamentos, um processo de renovação. Você pode dizer assim comigo, hoje eu vou pedir para você repetir algumas vezes assim, diga assim, eu apresento os meus pensamentos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E busco a renovação da minha mente. Então, considerações sobre os pensamentos espontâneos. Nem todos os pensamentos em nossa mente se originam em nós mesmos. Nem todos os pensamentos que você tem são de você mesmo. E aí, a palavra de Deus diz, nós precisamos levar cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. Eu preciso pegar os meus pensamentos, tomar uma atitude com eles e trazê-los. Quando no contexto ele fala em 2 Coríntios, se quiser ler lá o capítulo 10, versículo 4 e 5, quando ele fala que as nossas lutas, a nossa batalha não é carnal, ela é poderosa em Deus para destruir fortalezas, anular enganos e todo orgulho. E como é que eu faço isso? Levando cada pensamento à obediência de Cristo. Quer dizer, todo pensamento que temos precisa ser trazido para a obediência de Cristo. O que Cristo fez por nós. A obediência dele trouxe a salvação para nós. Então, trazemos o pensamento para debaixo desse, para discipliná-los de acordo com a obra de salvação. E para não me estender muito hoje, eu acho que já está um pouquinho extenso a minha mensagem, eu só vou mencionar aqui, existem as 3 fontes de pensamentos. A primeira é você mesmo, você para e pensa. Como é que eu vou resolver isso aqui? Você para e pensa.
Tem outra fonte, é o próprio Deus. Então o próprio Deus lhe dá um pensamento. E o que às vezes nós não percebemos, que os pensamentos das trevas também nos influenciam. Como? Pelas coisas que ouvimos, pelas coisas que vemos, né? Nos são reveladas. Então tem coisas que eu decido pensar. Tem coisas que eu percebo que o pensamento veio ou de Deus ou veio das trevas. Agora, como eu consigo discernir esses pensamentos? E aqui tem duas palavras hebraicas, eu peço que tenha paciência, mas eu acho muito curioso isso. A palavra hebraica, ela soa assim, naba. Significa profetizar. E literalmente significa borbulhar. Quando põe no fogo a água, ela começa a borbulhar. Assim é essa palavra naba. Ela começa a borbulhar dentro de você. Então, quando um profeta ele percebe o fluxo profético, ele sintoniza esse borbulhar dentro dele. E aí ele percebe os pensamentos de Deus e ele fala a eles. Ele está atento, então, às imagens espontâneas que lhe sobem do coração e ele fala, né? Quando Samuel falou sobre Saul, ele diz assim, o Espírito do Senhor se apossará de ti e você vai profetizar. Ele usa essa palavra borbulhar. A palavra de Deus vai borbulhar dentro de você. E o que aconteceu com Saul? Ele estava no meio dos profetas e ele começou a falar as palavras de Deus que vieram ao seu coração. E isso pode acontecer muito bem com você. Quando você está no mover profético, as palavras de Deus começam a borbulhar, elas vêm como que naturalmente do seu interior. Então declara comigo assim, eu honro os pensamentos borbulhantes. E outra palavra é a palavra paga, que Deus fala, e ela significa que Deus fala por encontros casuais. Então, essa palavra pode ser traduzida como intercessão, e que significa, literalmente, uma iluminação por acaso, um encontro acidental. Ser iluminado do alto. Diz assim sobre Jacó, que ele chegou em certo lugar. Ele não sabia que ali era a casa de Deus. Depois ele deu esse nome. Foi casual, entre aspas, que ele chegou num lugar e ali Deus deu um sonho para ele. Essa palavra colocada ali. Sabe, às vezes você diz assim, o pensamento veio do nada. Mas veio do nada é do nada, né? Não veio do nada. Veio um pensamento, estava diante daquela árvore, do nada. Fez eu olhar, olha ali, ó, olha ali, amarra ali. Do nada. Mas pastor, aí está forçando a barra. O falar de Deus é muito simples. E você experimenta ele muito mais do que você pensa. Declare assim comigo, eu honro o encontro de pensamentos casuais. Então, eu menciono aqui 3 momentos, assim, 3 situações de pensamentos espontâneos. Então, de certa forma, vem do nada, vem um pensamento. Em meu interior surge, então, um pensamento constante, ele está ali borbulhando dentro de mim, tá? Ele está quase que me incomodando já, aquele tipo de pensamento. E quando nós nos rendemos a esses pensamentos e começamos a considerá-los, nós vamos perceber o falar de Deus. Então, aqui eu queria conjugar a palavra, falar sobre a linguagem do Espírito, a linguagem do seu coração. Então, quando o nosso Pai ele se comunica com você, ele o faz pelo Espírito, quer dizer, pelo coração. E o nosso coração, ele tem uma linguagem específica, que não é a linguagem da razão, da lógica. É como você vê na sua mente, você tem no seu cérebro, né? Você tem a parte que ela é criativa, ela é espontânea. E você tem a parte que ela é analítica. E nós funcionamos assim, com a parte criativa e com a parte analítica. Os dois funcionam juntos. Você não descarta em favor do outro. Você trabalha para que os dois estejam
funcionem juntos. E a melhor maneira de aprender algo, e isso vale até para os nossos filhos, é quando nós começamos a aprender com o coração e não com a razão. A razão depois vai ajudar a discernir, mas o melhor aprendizado é com o coração. Tanto que a palavra de Deus, ela não diz assim, estude a Bíblia. Ela diz assim, medite a Bíblia. 60 vezes. E não tem um texto que diz estude. Ufa, não precisa estudar. A Bíblia diz medite por 60 vezes. Medite dia e noite. Porque esse meditar dia e noite na palavra vai fazer você uma pessoa muito bem-sucedida. Em todas as áreas da sua vida. Veja, Josué 1:8, Salmo número 1. Quando você medita na palavra de Deus, esse meditar é uma linguagem do seu coração. E faz parte é uma delas que eu vou mencionar. Então, veja esse texto de João capítulo 7. Jesus está na festa dos tabernáculos e o pessoal está com vontade de pegar ele. E ele diz o seguinte, João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu fiquei meditando por um bom tempo. Do meu interior vão fluir rios de água viva. O que é isso? E quando diz rios, não é um filete, são rios. Como é isso? O Espírito Santo me ensina o que são esses rios de água viva que vão fluir do meu interior. Hoje, quando você vê ao nosso redor, a palavra fluir, ela até tem sido usada em meios de quando se fala em alta performance, você tem que entrar no teu fluir. Até acho que tem um podcast chamado Flow, né? Ficou aí bem conhecido. Você tem que entrar no fluir. O que é o fluir que eles ensinam? É quando você trabalha dentro das suas habilidades, dentro daquilo que você se sente bem à vontade, quando você não está mais trabalhando, você está se divertindo no que se está fazendo, você está num fluir. Você não vê a hora passar, você não vê mais nada acontecer. O fluir que está falando aqui é mais profundo ainda. Porque é o fluir da palavra de Deus de dentro de você, do seu interior, do seu coração, do seu espírito. As palavras de Deus, elas vão fluir. Elas vão, lembra ali a palavra borbulhar? Elas vão borbulhar, elas vão fluir como um rio e não pingadinho. Vão fluir. Então, quando eu me aquieto, quer dizer, eu fico relaxado, tranquilo e sossegado, como nós vimos lá de Isaías 30, eu abro os olhos do meu coração e entro nesse fluir. E começo a tocar e sentir o meu coração. O crer no Senhor Jesus, segundo as Escrituras, e aqui por um bom tempo meditando sobre isso, eu fiquei me arrependendo, eu não devo estar crendo em Jesus conforme diz as Escrituras. Eu preciso aprender a crer em Jesus como diz a Bíblia. Como diz as Escrituras, não como é que eu acho, como é que os outros veem, mas buscar esse revelamento, a revelação, a revelação de Jesus nas Escrituras. E aí entra essa dinâmica de ser como Ele, servir como Ele, ver como Ele experimentou, e vamos ver daqui a pouco como Ele testemunha desse fluir de palavras da vida dele. E Isaías, eu não vou ler todo esse texto aqui, você pode ler ali em Isaías 55, do 6 até o 11, quando diz assim, buscai ao Senhor, enquanto se pode achar, invoca o nome dEle. E porque os pensamentos de Deus são um up acima do pensamento do ser humano. A lógica aqui, a razão não consegue alcançar, você só alcança pelo coração. Pelo coração cheio do Espírito Santo. Que você alcança os pensamentos de Deus. Os meus caminhos, o meu jeito de fazer está aqui. Mas Deus tem um jeito diferente de fazer. Como é que eu alcanço esses pensamentos? Quando o meu coração, cheio do Espírito Santo, percebe o falar de Deus. E é muito interessante esse texto. Então, o fluir dos pensamentos, ele fala de algo que acontece naturalmente, que vem de dentro de você, e você pronuncia esses rios de água viva. Você vai falando. As águas na Bíblia sempre tem a ver com palavra.
Então a palavra de Deus ela vai fluir como um rio da parte de você para outra pessoa. Então declare assim comigo: eu honro o fluir dos pensamentos de Deus em mim. Pastor, por que o senhor quer que eu fique repetindo as coisas? Não sou um papagaio? Que cada vez que você repete alguma coisa que eu compartilho, você está num processo de arrependimento, de mudança de mente. E vai lhe construindo e abrindo o coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. É um processo de batalha espiritual quando nós declaramos assim. Então, o primeiro é o fluir, a primeira linguagem do Espírito. Quando você quer perceber o falar dele, precisa entrar nesse fluir do falar dele. Depois, eu já falei bastante na semana passada sobre as imagens, a imaginação. Até tem uma palavra específica no hebraico, que é uma palavra chamada yetzer, que fala da imaginação. Lamentavelmente, os tradutores aí nos atrapalham um pouquinho, né? Eles traduzem como a disposição dos pensamentos. Essa palavra disposição, ela na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo. Davi ele diz assim: guarda isto para sempre na imaginação dos pensamentos do coração do teu povo. É interessante que as ações de criação do ser humano, elas surgem sempre a partir das imagens. Né? Você vai pintar o quadro, né? Nós falamos ali do berçário. Então, primeiro vamos imaginar como é que nós queremos ele. Aí é feito um desenho dessa imaginação. Então, a nossa capacidade criativa está em Deus, não só no declarar a palavra, mas em permitir a imaginação fluir. Algumas técnicas na área de gerenciamento de pessoas se usa como é que se diz? A tempestade de ideias, o brainstorming. Então, você vai jogando ideias, você vai trabalhando a sua imaginação, você vai falando. Né? É uma maneira de buscar soluções que o ser humano tem na sua habilidade criativa. E há um processo, então, intuitivo de gerar imagens em nós que nos leva a ver, sentir os ambientes, os gostos e, inclusive, as imagens têm a força de mexer com as nossas emoções. Então, dependendo das imagens que você tem no coração, e um dos pontos que nós vamos trabalhar nas próximas semanas são as imaginações que você tem no teu coração, que geram emoções. E você pode ler ao contrário. As emoções que eu estou tendo são resultado das minhas imaginações, das figuras, das imagens que eu guardo no meu coração. Uau! Espírito Santo, que tipo de imagem eu tenho guardado no meu coração para ter esse tipo de emoção? Interessante, né? Começar a orar assim: Senhor, por que tenho esse tipo de emoção? Essa imagem. Quando o Pai Celeste ele pega lá Jeremias, né? Eu gosto de pegar esse texto, até uso ele no livro, Jeremias 1. Jeremias diz assim: veio a minha palavra do Senhor. O que você está vendo, Jeremias? E Jeremias diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele não inventou, ele disse o que ele estava vendo. E aí veio a palavra de Deus para ele e disse: meu Senhor, viste bem, parabéns, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. O que agora? Aí entra a busca em oração. O que uma vara de amendoeira tem a ver com o fato que Deus vela sobre a palavra dele? E aí você vai orar e conversar e vai ver que Arão ele tinha uma vara de amendoeira. E essa vara seca, ela floresceu. Essa vara que tinha na mão dele era a autoridade sacerdotal que ele tinha. E ele, quando ele vela sobre, como sacerdote vela sobre a justiça, vela sobre a palavra. E aí já surge uma mensagem dessa imagem que ele teve. Ezequiel, quando Deus quis falar com ele, em seu coração, ele foi levado a um vale de ossos secos.
E a imagem que ele teve foi tão vívida que ele pisava em cima desses ossos. Ele entrou nessa imagem. E Deus começou a falar com ele depois que ele entrou nessa imagem. Em Apocalipse, o Senhor Jesus acabou de dizer para João: eis que estou à porta e bato. E logo em seguida, João está vendo uma porta. Ele olha para uma porta. E ele fica olhando para aquela porta. Ele diz assim: e eu olhei, e uma porta que estava no céu. E aí ele ouviu a voz de Deus, depois de ver a imagem. E aí ele foi levado em espírito. Aí entrou o sobrenatural. O que acontece? Como é que acontece o sobrenatural? Você se move na visão natural e o sobrevém sobre o natural. Então declare assim comigo: eu honro as imagens de Deus em mim. Junto com as imagens, a linguagem do coração tem a ver com as emoções. Lamentavelmente, nós atribuímos as emoções à alma. E exclusivamente à alma. E normalmente, quando você está envolvido com as coisas do Espírito, as suas emoções são tocadas. Só que daí a gente diz: eu não quero ser emocional. Tentar aquela engolida. Não vou me deixar envolver pelas emoções. Quando que é uma linguagem, é um quebrantamento que provém da parte de Deus. E quando você fala em avivamentos, o que acontece nos avivamentos? Muita emoção é envolvida. Aí, os que não gostam das emoções, eles dizem: isso é emocionalismo. E cortam o avivamento. Por não compreenderem que nas Escrituras as emoções estão profundamente ligadas com o coração, com o nosso espírito. E você vai ver em Deus, por exemplo, Deus quando ele viu o homem lá se misturando com uma outra espécie, diz assim: ele se arrependeu de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou no coração. A palavra pesar aqui magoou, feriu o seu coração. Não sei se vai ver nas Escrituras que Deus tem emoções. E a nossa atitude pode agradá-lo, alegrá-lo ou magoá-lo. Deus tem emoções. Agora, as emoções, normalmente elas seguem as imagens que vêm. Então, quando esse profeta, o Gary, ele falou comigo, ele primeiro teve uma visão, ele teve a visão de uma corda. E aí veio a palavra para ele, do que aquela corda significava. Deus trabalha assim. Essa é a linguagem dele. E a partir dele falar essas coisas, as emoções começaram a surgir no meu coração, confirmando algumas das coisas que ele foi falando. Como é que eu discerno então as minhas emoções? E aqui, um exemplo muito simples. Gálatas 5, versículos 22 e 23. 22 diz assim: e o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. As emoções que vêm do Espírito estão alinhadas com o fruto do Espírito. Quando vem uma emoção, um pensamento, quando vem uma imagem, quando vem uma palavra borbulhando no meu coração, ela não está de acordo com o amor, a alegria, a paz, com a bondade, com a benignidade, com a fidelidade, com a mansidão, eu já sei, não é de Deus. Quando as emoções, os sentimentos, os pensamentos que vêm, e aí eu vou discernir agora os que são influências das trevas, eu vejo as obras da carne, que é a prostituição, ou a porneia, a pornografia, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas. Quando os pensamentos, sentimentos, as emoções, as imagens me levam a isso, eu já sei, opa, esse pensamento não é um pensamento que provém de Deus, é um pensamento
que vem das trevas. Não sei se acontece às vezes com você, que de repente vem uma raiva com relação a tal pessoa. Está no trânsito lá, o cara te fecha. Mostra os dedos para ele. Eu te pergunto, vem do Espírito Santo? Assim, uma vez ela teve que me dar um tranco. Para com isso! Ela me acordou. Você percebe exatamente se é de Deus ou não é de Deus. Hoje eu aprendi, quando o cara, num trânsito, Deus abençoe, Deus abençoe. Aí ajuda, Espírito Santo, Deus abençoe. Eu tenho tempo, a vida. Aí aí começa a ter os pensamentos, ele deve estar com uma dificuldade muito grande no casamento. Deus abençoe o casamento dele. E assim vai os pensamentos, daí você discerne o que é de Deus e o que não é de Deus. Amém ou não? Ou se você pegar outra ajuda para discernimento, é o caráter de Deus, que são revelados aqui também no fruto, né? Mas se você pegar o caráter de Deus e o caráter das trevas, você já sabe exatamente discernir um pensamento. Se é um pensamento que vem de Deus ou das trevas. Amém? Quando se fala lá do fruto das manifestações do Espírito, o discernimento do Espírito é justamente essas coisas. É ter um discernimento claro, esse Espírito aqui não é de Deus, isso é de Deus. Esse pensamento é de Deus, essa imagem, ela não é de Deus. Essa emoção é de Deus, essa emoção não é de Deus. Aí a quarta característica do pensamento de Deus, viu fluir, viu as imagens, vimos as emoções, é isso, né? Fluir das palavras, as imagens, as emoções, a meditação. O Salmo 77 diz assim: de noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito investigou. Isaías fala algo idêntico. O meu espírito ele fica durante a noite. Não sei se você sabe, mas o seu espírito ele não dorme. Então você pode dar tarefas para ele durante a noite. Quando você quer saber alguma coisa de Deus, persista em algumas noites, fazer uma pergunta antes de dormir. Pode até escrever essa pergunta. Alguns até dizem assim, põe um copo d'água lá. Antes de dormir, você faz a pergunta. Toma, aí você vai dormir com aquela pergunta. E fica orando e meditando naquela pergunta até adormecer. Aí, primeira coisa de manhã, quando você acorda, ele diz assim, você pega o copo d'água aí perceba os pensamentos que vêm. Como uma âncora, né? Uma lembrança que se tem. Não é que no copo d'água vai a resposta. Mas para você lembrar e perceber que teu espírito à noite está trabalhando. Ele está meditando, como diz aqui, o meu espírito ele fica investigando, ou quando se pega o texto lá de 1 Coríntios 2:10, o espírito ele perscruta, ele vai é como que no computador, né? Se põe lá search, né? Procurar, bate lá na lupazinha, ele vai procurar no coração de Deus e vai te revelar aquilo que Deus tem preparado para você. Então, o teu espírito, junto com o Espírito Santo, ele trabalha, ele vai trabalhar por intermédio da meditação. E a meditação, você tem aí muitas palavras que falam sobre isso, não é a meditação para esvaziar a cabeça, né, como é a meditação transcendental, que eles chamam, que se esvazia a cabeça. A nossa meditação é para encher ela com os pensamentos de Deus, né? Então envolve a reflexão, a repetição, o murmurar, inclusive o gritar, faz parte do processo da meditação, o se expressar, né? Então a meditação é uma das linguagens e é a maneira de você receber revelação da parte de Deus, é a meditação. Então declare assim comigo: eu decido meditar os pensamentos e os caminhos de Deus. Nos pensamentos e caminhos de Deus. Aí, concluindo, o exemplo do Senhor Jesus. Em João 8,
ele tem aqui um debate, onde que ele foi pressionado por causa da mulher adúltera, né, que foi trazida para ele. E ele diz nesse texto: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz tem a ver com conhecimento, tem a ver com revelação, tem a ver com o insight que você precisa, com a solução que você precisa. Então você não é para passar a vida como um cego, tentando descobrir o que é a vontade de Deus. Ele é a luz e ele revela para você. E aí no final desse capítulo ele dá um testemunho, ele diz assim: muitas coisas tenho para dizer para vocês a vosso respeito e vou julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Os pensamentos que tenho recebido da parte de Deus, esses pensamentos que eu falo para vocês. E eles não se atinaram que ele falava de Deus Pai. E disse Jesus mais uma vez: quando levantardes o Filho do Homem, quer dizer, quando vocês me crucificarem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, como nós lemos no capítulo 5, semana passada, mas falo como o meu Pai me ensinou. Então o Senhor Jesus, ele tinha essa experiência constante. Tem um outro texto aqui que eu podia procurar. Jesus inclusive diz assim: eu só falo o que meu Pai me prescreve. Como ter um teleprompter na vida dele, né? Ah, se eu pudesse pregar aqui com um teleprompter, né? O Pai falando ali, está correndo aqui os pensamentos, eu só estou falando para você. Esse teleprompter está no teu coração, no teu espírito. Quando você permite esse fluir do falar do Pai Celeste em sua vida, quando você permite Ele lhe mostrar imagens, e por intermédio de imagens, ou por intermédio de uma árvore, de uma flor, de uma circunstância, Ele vai falar com você. Um dia Deus me falou por intermédio de uma borboleta. Eu estava lá meditando, de repente uma borboleta senta na minha frente e ela fica ali assim. E ela era bem escura, a borboleta, só que numa asa ela tinha um V amarelo e na outra asa tinha outro V amarelo, outro risco amarelo, dava um V. E aquele V ficava na minha frente assim. Vida, 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 vida. E eu orando a Deus: Senhor, o encontro face a face com Deus é do Senhor mesmo? Eu tinha acabado de passar pelo encontro. É para a sua igreja mesmo? E estava lá V, V, vitória, vida, vida, vitória, V. Está entendendo ou não? Aí Deus começou a me falar por aquele bicho. Deus vai dando imagens e vai ministrando o nosso coração. Então o exemplo do Senhor Jesus é para que você viva uma vida dinâmica e você perceba nos seus pensamentos e comece a discernir: esse pensamento eu pensei, mas esse pensamento, esse pensamento aqui, não, esse não é de Deus, esse é de Deus. Você vai aprendendo a discernir, o Espírito Santo vai te ajudar a você no seu dia a dia a perceber os pensamentos espontâneos de Deus, a perceber o falar de Deus com a sua vida. Então nós nos aquietamos para que a gente possa ter clareza. A gente entra no modo sossegado, no modo convertido ao Senhor Jesus. Nós buscamos a Ele, né? O nosso versículo-chave é olhar firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós queremos ser como Jesus, ser como Ele, viver pelo fluir das palavras dEle. Nós focamos nele e esperamos a palavra, o pensamento dEle para nós. E Ele vai falar. A gente se aquieta, Ele vai dar uma imagem, eu me aquieto para ver, e aí os pensamentos espontâneos eles vão ser trazidos a mim. Aí o quarto ponto, eu preciso escrever eles, porque o que acontece com os pensamentos? Quando eu escrevo, eu consigo analisar eles depois. Então o que eu faço? Eu sento e começo a escrever os pensamentos espontâneos. Depois que eu escrevi tudo, eu paro. Aí eu vou reler e vou analisar. Eu recebi a palavra do pastor Gary. Foi gravado para mim, graças a Deus. Me passaram. Agora eu vou sentar e vou escrevê-las. E vou analisar. Confere com o que Deus tem falado para mim.
Deus tem ministrado. Aí entra a razão. Aí eu vou começar a meditar em cima disso. E eu percebi que a partir dessa palavra tem algumas coisas que me deram clareza sobre algumas decisões que eu preciso tomar. E ele vai continuar a falar, ele vai continuar a falar, ele vai continuar a falar. Amém, querido? O propósito da Comunhão Cristã Shalom, o propósito do meu ministério, desde o começo, é ajudar você a ouvir o seu Pai Celeste. A como um sinalizador dizer, vem, 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 ó, presta atenção nisso, presta atenção nisso. Olha o que ele está falando, vem, 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 vem. E você ser guiado por essa intimidade com Ele. Esse é o nosso trabalho como igreja, nos grupos familiares. Ajudar a discernir o que Deus está ministrando às nossas vidas. E a tomar decisões não baseadas em circunstâncias e situações, o que pessoas dizem, mas tomar decisões que nós percebemos, o Senhor falou comigo. E quando eu percebo o Senhor falou comigo, quando eu estava ali no encontro vendo aquela borboleta, eu disse, beleza, 99% da igreja, nos meses seguintes foi lá para Pato Branco. 6 horas de viagem. Não tinha dinheiro. Deus supriu o dinheiro que era necessário. Na época precisávamos comparado a isso, seriam 130 mil reais. Não sei de onde, mas nos próximos 2, 3 meses, Deus abençoou os membros da igreja que pudessem sair do trabalho meio-dia na sexta-feira e ter o ânimo e a força de 6 horas da manhã de segunda-feira sair para o trabalho, porque chegava às 6 da manhã da viagem, toda noite no ônibus. Deus, quando nós tomamos decisões em cima do falar dele em nós vamos experimentar grandes coisas. E hoje, na meditação que nós estamos em Tessalonicenses, falando do arrebatamento, e no começo do ministério, uma jovem, ela sonhou, eu tomei aquilo para mim, ela sonhou que todos nós fomos arrebatados no dia. Né? Nós estávamos no estacionamento da igreja e vamos, todo mundo, vamos, ninguém fica para trás, ninguém fica para trás. Pastor, ninguém ficou para trás. É isso mesmo, ninguém fica para trás. Todos no arrebatamento, amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.